Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje vamos entrevistar José Roberto Andrade e Matheus Bonfim na nossa pauta, uma startup de Teresópolis, a Oil and Games. Vamos ver como é que essa startup saiu da universidade e hoje está no campo empresarial, como tem que ser, né? Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico, além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Nós da Harmonia Estética oferecemos tratamentos faciais e corporais para o embelezamento das mulheres e dos homens. Tratamentos como toxina botulínica, preenchimento, micropigmentação, parte de nutricionista, massoterapia, manicure e fisioterapia. Aqui nós trabalhamos principalmente com empoderamento feminino, um ambiente preparado com todo carinho para receber você. Rua 16 de Março, número 51, sala 203. Telefone 992220001. La Harmonia Estética. Assista também pelo YouTube. Olá, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento, seja bem-vindo à TV Petrópolis, assista a gente também pelo YouTube. Hoje vamos conversar com o Zé Roberto Andrade e Matheus Bonfim. Vamos falar sobre a startup Oil and Games, uma startup que saiu da Universidade em Teresópolis e hoje já está escalando, vamos dizer assim. Zé Roberto possui formação na área de física, trabalhando numa empresarial como analista orbital, especialista em satélites na Embratel e no meio acadêmico como coordenador do laboratório de projetos e prototipagem, assessor do núcleo de inovação tecnológica da Unifeso, com mais de 35 anos de experiência na área de tecnologia, sendo 15 anos de computação gráfica, visualização científica e games engines. Como foco de prototipagem, simulações, modelagem 3D e animação de personagens. Coordenou o desenvolvimento de diversos projetos no meio acadêmico e empresarial. E atualmente é o CEO e líder designer da startup Oil and Games. E Matheus Bonfim, como pequeno empresário na Prataria Bonfim, em Teresópolis, e como presidente da Objetivo Júnior Consultoria, a empresa júnior da Unifeso, com formação em engenharia de produção e pós-graduação em gestão empresarial. Atualmente é responsável pela área administrativa da Oil Games e pela coordenação do controle de qualidade dos produtos da empresa. Zé Roberto e Matheus Bonfim, sejam bem-vindos ao programa Ciência em Movimento, um programa que tem na sua pauta a inovação, a ciência, a tecnologia e a educação empreendedora, particularmente no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, vamos começar aí, como é que surgiu essa ideia da Oil and Games, e qual é o bônus e o ônus de empreender com ciência e tecnologia? Zé Roberto.
Aí, tudo bom, Márcio? Prazer estar de volta aí para a gente conversar um pouquinho agora sobre essa empresa, né, essa startup que a gente criou, ex-professores, ex-alunos do Unifes, né, e que atualmente está numa fase já inicial, mas já com contratos com uma empresa na área de óleo e gás também, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A ON Games ela começou a partir de um programa de parceria entre a Fábrica de Startups do Brasil e a Subsea 7, que é uma empresa na área de serviços na área de óleo e gás, de energia, e que eles apresentaram um desafio no programa See the Future, em parceria com a fábrica, para apresentar soluções e alavancar startups para essas soluções na empresa. E um dos desafios era como minimizar risco, contornar riscos operacionais em operações offshore. E aí um ex-professor lá do Unifes também estava participando do programa de ideação, teve uma ideia de usar a gamificação, o uso de game engines, né, de interface, para treinamento e capacitação do pessoal. Aí ele me procurou, a gente analisou a ideia, viu que era viável, e ela começou a crescer daí, né? A gente contactou alunos, né, que tinham interesse na época, e foi crescendo e deu certo. Ela acabou a gente seguindo em todas as etapas, e atualmente temos um contrato com a Subsea 7. A questão assim universitária, esse conhecimento universitário, porque a gente está falando de empreendedorismo intensivo em conhecimento, né? Ou seja, não é um empreendedorismo não dizer qualquer, né? Mas assim comum. Você está usando games, né? Tá aí o Matheus para falar um pouco com a gente também. Como é que essa questão da ciência e da tecnologia, né? Na questão empreendedora, qual a dificuldade disso, assim? Zé Roberto, assim, efetivamente para você montar uma empresa baseada em ciência e tecnologia, quadro técnico, ver um problema real, qual seria o ônus desse processo? Então, a primeira etapa é a gente pensar em uma solução para um problema real, né? Então, o legal desse tipo de programa é esse, são problemas reais das empresas, e aí eles trazem isso para a gente apresentar soluções. Então, a gente teria que pensar em uma solução que seja convincente, que seja adequada para aquilo e que seja viável e rentável, né? Tanto para a startup quanto para a própria empresa, né? E aí você vai trabalhando nessa ideia, né? Tendo assessoria, né? No caso ali da fábrica, né, como assessoria, a parte de aceleração, que a gente depois pode conversar um pouquinho mais, né? Em relação à tecnologia, ciência e tecnologia, né, que você perguntou também. Hoje em dia, a parte de tecnologia, ela está sendo alavancada assim, de uma maneira assim, extraordinária, né? Já era uma coisa que já vinha inserindo, né, no contexto nosso até de comunicação mesmo, mas com a pandemia isso teve um boom. Então a oportunidade de criação de empresas cresceu assim enormemente, né? E com isso trazendo o pessoal para o mercado, né? Em relação à ciência, a coisa já é um pouco mais complicada, porque os investimentos são altos e o retorno não é imediato. Então, isso é uma coisa, tanto por parte do governo quanto da iniciativa privada, esse timing ali de apresentação de soluções e retorno financeiro, isso daí acaba prejudicando um pouco investimentos, né, na área, no Brasil principalmente, né, mas em época de pandemia, no mundo todo, né. Matheus, você foi presidente de empresa júnior, né? Eu acho que acredito que isso tenha facilitado muito aí a sua migração, vamos dizer assim, sua participação no mercado de trabalho. Queria que você contasse um pouco para a gente aí como é que foi essa experiência que você teve em empresa júnior e está numa startup alavancando uma empresa de base tecnológica.
Sim. Na verdade, durante a faculdade mesmo, a gente até comentou isso rapidamente, né? Que normalmente, às vezes, a faculdade ela ensina conteúdos que não é exatamente o que está no mercado de trabalho. E logo no início da faculdade eu já sentia isso. Eu sempre tive a oportunidade de trabalhar na empresa do meu pai. Então eu já sentia um pouco como era o mercado. Eu ia para a faculdade e via aquele gap, né? E aí dentro da faculdade eu tive essa iniciativa de criar uma empresa júnior. Inclusive foi até um dos professores que me ajudaram foi até o próprio Zé Roberto. Então, né, já começa a ficar a dica de como que eu brotei aqui em games. Mas ao longo da faculdade eu já tinha essa angústia de pegar aquilo que eu vi em sala de aula e levar para o mercado de trabalho e vice-versa, ver coisas que o mercado de trabalho me apresentava como dificuldade e trazer para a sala de aula. Então eu chegava na aula do Zé Roberto, professor, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo aquilo? Como é que eu ficava lá no pé dele para saber como é que eu resolvia tal problema? Então, ao longo da faculdade, o aluno ele não pode se contentar apenas só de sentar na aula e assistir a disciplina do professor. Ele tem que sempre procurar uma pesquisa, um projeto, sempre. É uma busca constante, um estudo constante. E aí, quando eu terminei, a faculdade terminou, um tempo depois o Zé Roberto veio me convidar para fazer parte do Games, mas justamente porque a gente já teve esse contato, né? Então a gente já tinha trabalhado muito bem na empresa Júnior e acho que foi aí uma oportunidade aí que surgiu graças a Deus, pra gente. A gente já se conhecia, né? A gente... Matheus, como é que funciona essa questão assim de você... Porque às vezes é muito mais fácil você entrar numa empresa que já tem os processos já estabelecidos, já está tudo organizadinho, né? E aí você, de repente, entra numa empresa que está nascendo zero, né? Tem que definir processo, tem que definir estratégia, tem que definir produto, né? Encontrar clientes, quem financia, quem invista. Como é que essa experiência para você que sai de uma universidade e encontra uma empresa para montar, vamos dizer assim? Olha, tá sendo a grande prova da faculdade, né? Agora que eu vou ser testado, depois de 5 anos. Agora que vai ser testado, porque ao longo da faculdade a gente vê toda essa teoria, como prospectar cliente, como fazer um fluxo de caixa, como fazer aquilo e aquilo. Na sala de aula com o professor dando uma planilha e você executando uma planilha, mole, você estuda, passa na matéria, tirou ali um 8, 10, passou. Na startup, numa empresa, no mercado de trabalho, não é assim. Não tem, quem vai te avaliar é o retorno financeiro da empresa, são os clientes, esses são seus avaliadores. Se você vacilar ali, não tem recuperação, não tem avaliação, não tem isso. Então, não tem, ou você acerta de primeiro, ou você não acerta, né? Então, está sendo uma experiência interessante e bem complicada, em certo sentido, de pegar aquilo que era teórico na faculdade e implantar numa empresa que está em formação, né? Como eu comentei, eu sempre trabalhei com uma empresa que é estabelecida aqui em Teresópolis há 30 anos já, então é um cenário completamente diferente. É uma empresa estabelecida que você vai ajustando processos. Outra coisa é você pegar uma empresa que está começando e ela tem pouca mão de obra, digamos assim, que tem que focar no cliente. E normalmente o que acontece nas startups uma startup ela só foca no seu operacional e ela deixa de lado as outras coisas, né? E o Zé Roberto já foi até atento nisso. Olha, a gente está com o operacional, mas tem isso para resolver. Vamos ter que resolver. E não tem recurso suficiente no início, então é um grande desafio para o empreendedor realmente, de fato, unir todas as áreas da empresa. Você tem que conversar com o cliente, você tem que estar com o jurídico em dia, você tem que ter o financeiro, então, nossa, que é o coração da empresa, enfim. E sempre em contato com o cliente, trabalhando com o cliente, apresentando um produto que o mercado vai aceitar. Então é um jogo bem dinâmico, complexo, que tem que ser vencido todo dia, né? Bom, estamos conversando aqui com o Zé Roberto e Matheus Bonfim, relatando a experiência de uma startup que saiu das fileiras da Unifeso, né, e hoje está no mercado, a Oil and Games Startup. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar.
Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Nós da Harmonia Estética oferecemos tratamentos faciais e corporais para o embelezamento das mulheres e dos homens. Tratamentos como toxina botulínica, preenchimento, micropigmentação, parte de nutricionista, massoterapia, manicure e fisioterapia. Aqui nós trabalhamos principalmente com empoderamento feminino, um ambiente preparado com todo carinho para receber você. Rua 16 de Março, número 51, sala 203. Telefone 992220001. Harmonia Estética. Assista também pelo YouTube. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, aqui na TV Petrópolis, conversando com Zé Roberto Andrade e Matheus Bonfim, CEO e Lead Designer da startup Oil Games, e Matheus Bonfim, do controle de qualidade de produtos da startup Oil Games. Roberto, uma coisa é você ter uma startup, vamos dizer assim, próxima dos grandes centros e com todo o aparato que um grande centro tem, em termos até de formação, de capacidade intelectual, né, capital intelectual. E outra coisa é estar no interior do estado do Rio de Janeiro, como é Teresópolis, que apesar de estar alavancando bastante, eu tenho acompanhado aí justamente o desenvolvimento da cidade nos últimos anos, é uma coisa assim muito legal de ver. Mas mesmo assim longe dos grandes centros. Como é que assim, desenvolver essa capacidade de empresariar de base tecnológica em Teresópolis e no interior do estado? Qual é a dificuldade, o que é bom de estar aí em Teresópolis, o que fica difícil de estar em Teresópolis para alavancar uma startup? Bom, o que é bom, primeiro, qualidade de vida, né? Você tem uma cidade que é menor, com um clima muito agradável e que é muito bom você morar numa cidade desse tipo, né? Tranquila, né? Com baixo índice de criminalidade. Então, isso é uma vantagem muito grande, né? Até tranquilidade para você trabalhar. Hoje em dia, a gente, com essas soluções em home office, a gente consegue trabalhar. Inclusive, nossas reuniões na Oil Games são várias online, né? Então a gente sempre está se encontrando, conversando, tanto em reuniões, em meetings, quanto pelo WhatsApp, né? Então dá para a gente trabalhar e integrar a equipe usando a tecnologia disponível. Por outro lado, eu sou favorável, principalmente na área de desenvolvimento, ao encontro presencial, né? Eu acho que isso é fundamental, a troca de ideias, assim, a colocação de soluções alternativas, né? Então, isso é muito importante e a gente,
procura dentro do possível, né? Então, com todos os protocolos por causa da pandemia, a gente tem reuniões presenciais também com a equipe. Em relação ao cliente, as reuniões atualmente são online. No início, a gente teve reuniões, a gente tinha até um espaço dentro da própria Subsea 7, que a gente trabalhava junto com os engenheiros e operadores de lá. Atualmente, a gente está trabalhando só com reuniões online com ele, e isso é uma dificuldade, né? Principalmente na hora de implantar a solução na empresa. E tem muita coisa, por exemplo, que a gente precisaria fazer uma visita a um navio para modelar, né? Como a gente trabalha muito com a parte de modelagem gráfica, né? A gente entender melhor como que é o ambiente offshore. Então, isso atualmente a gente não tem conseguido fazer, né? Então, isso é uma dificuldade grande, a gente tem que trabalhar em cima de vídeos, de imagens, do retorno de documentação da empresa, né? Então, isso é uma coisa que, na verdade, é uma dificuldade. Mas dá para trabalhar dessa maneira híbrida, né? Com encontros presenciais e online. Outro ponto aí, Matheus, é a questão dos investidores, né? Como é que isso entra dentro do ambiente de startup no interior do estado, ou o fato de já ter um cliente já resolve bastante essa questão inicial para você montar, fazer a escala do projeto. Como é que vocês veem essa questão aí de parceiros para alavancar a empresa, Matheus? Tá sem som. Tá sem som. Sem som, Matheus. Perdão. Vou dar uma parte da resposta e acho que o Zé Roberto vai conseguir complementar melhor do que eu, porque ele que estava na construção da origem, de fato, na empresa, eu entrei logo depois, né? Mas, de antemão, com certeza, a startup já começar tendo um cliente, já é uma certa vantagem do que aquelas que, eu tenho uma ideia, eu quero lançar um negócio, e eles não têm cliente, eles têm que conseguir investimento, parceiros, para conseguir capital, para gerar o produto, para prospectar o cliente, chegar até o cliente e validar a ideia. Então, é um salto até ele chegar no cliente muito longo, enquanto que, da maneira como foi conduzida, pelo que eu vejo a Games, né, ele foi, de certa forma, até foi mais objetivo, né? E acho que o Zé Roberto vai poder explicar melhor do que isso, mas ele já foi direto com o cliente, né, por meio da fábrica de startups, né, professor? Então, a gente atualmente, eu acho que uma coisa importante para as startups é fazer parte de uma rede de conexão clientes, empresas, startups, né? Então, isso é fundamental. Atualmente, a gente participa do Energy Hub, é um hub no setor de energia que faz esse tipo de conexão, e do 100 Open Startups, que é uma rede de inovação aberta também, que ela promove assim, eventos, promove esse intercâmbio entre soluções e desafios, né? Então, isso é fundamental para você conhecer os clientes e conhecer o mercado, né? Então, a gente já atualmente está dentro dessas duas redes e sempre que tem um evento, um webinar, uma coisa, a gente participa, né? Então, tem várias redes, né, assim, nos setores. Por exemplo, a gente teve um webinar lá, inclusive, do Márcio, né, na rede PetroRio, né, que nessa área também de petróleo. Então, é fundamental você estar inserido dentro desse ambiente, né, de inovação, conectando a hubs, a aceleradoras, a incubadoras. Isso é fundamental. Zé Roberto e Matheus Bonfim, obrigado pela entrevista. Estamos chegando ao final da nossa... Acaba rápido, né? A entrevista boa, acaba rapidinho, né? Parabéns. Parabéns pelo projeto de vocês, muito sucesso. Espero que essa entrevista também inspire outra garotada, outros professores de universidade a alavancarem suas startups no interior do estado. Isso é importante para nós, é importante que o interior se desenvolva
muito com ciência e tecnologia, para ter um trabalho mais qualitativo para todos nós e para a nossa juventude. Zé Roberto, muito obrigado pela sua entrevista. Matheus Bonfim, muito obrigado também. Estamos chegando ao final do programa Ciência e Movimento. Até a próxima. Um forte abraço. Obrigado, Márcio. Um abraço. Tchau, um abraço.